No versículo 21 ele fala: guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. Guardai-vos. O Senhor aqui, quando ele fala guardai-vos, ele está pedindo? Ele está sugerindo? Ele está condicionando? Não. Ele está falando assim: guardai-vos. É imperativo para o Filho de Deus. Este imperativo confirma a responsabilidade do cristão de ser obediente e fiel ao viver na sua salvação, da sua salvação na prática. O crente 007 não pode. Prática. Você vai ter que revelar se você realmente compreendeu o tamanho da obra da cruz, o poder da obra da cruz, como já foi falado aqui. O que Cristo fez na cruz, ele afetou até os cosmos. Quem somos nós? Na areia, diante do cosmos. Então a gente vê que é imperativo, quer dizer, obediente e fiel ao viver a sua salvação na prática, enquanto o Senhor opera a sua vontade. Filipenses 2, 12 e 13. Filipenses 2, 12 e 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação. Cada um de nós desenvolvendo essa plena e poderosa salvação que nos alcançou. Desenvolvei com temor e tremor. Esse temor e tremor não é a pessoa com medo apavorada, porque quando a pessoa está apavorada, com medo, ele vai justamente no sentido contrário, procurando evitar justamente aquilo que causa o pavor e o medo. Quando ele fala aqui em temor e tremor, é respeito, reverência a quem nos resgatou da situação que nós nos encontrávamos antes. Porque Deus é quem o que efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Olha só, amados. Assim, pois, começa no 12 de novo. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém agora, muito mais agora na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem efetua em vós, em nós, no caso, tanto querer como realizar. Ele está agindo em nossas vidas. Nós estamos respondendo a essa exortação, estamos respondendo a essa condição, desenvolver uma resposta a nós, responder aquilo que já foi revelado, desenvolver. E o realizar do Senhor. Ele vai se revelando para cada um de nós, e a gente vai respondendo aquilo. Desenvolver. Ele está falando, está chamando, está nos exortando. Ainda, no guardai-vos, a gente significa permanecer na posição de obediência, na qual o amor de Deus é o que? Derramado sobre os seus filhos, em oposição ao ser desobediente e atrair para si mesmo o castigo de Deus. O que nos diz em 1 Coríntios 11, 27 ao 31? É um texto conhecido nosso, bastante conhecido. 1 Coríntios 11, 27 ao 31. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examinai-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e
dormem, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Isso aqui, esse julgamento, esse examinar a nós mesmos, a cada um de nós, isso é individual. Agora, não é examinarmos conforme a nossa consciência, conforme o nosso entendimento. Esse exame é conforme a palavra de Deus. Nós estamos fazendo a vontade de Deus. Nós estamos nos submetendo à orientação, à condução da palavra de Deus. Nós estamos respondendo aquilo que já foi revelado para nós. Ou a gente continua agindo da mesma forma, ignorando a instrução, a exortação, a edificação do Senhor. Porque se nós fazemos isso, nós somos totalmente negligentes, inclusive com a Santa Ceia. Somos negligentes. Então, esse exame nosso é confrontando com a palavra, não é conosco. Esse também guardai refere-se à perseverança dos santos, o equilíbrio perfeito com a preservação soberana dos cristãos em Cristo, da parte de Deus, amados e guardados em Jesus Cristo. O que está escrito no verso 1 de Judas? Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai, guardados em Jesus Cristo. Nós, quando somos guardados no Senhor, quando você se sente guardado e protegido, por exemplo, você fecha a porta da sua casa, fecha tudo, você se sente guardado e protegido, que não vai acontecer nada com você? Você considera isso guardado? Não, mas isso não é guardado. O verdadeiro guardado é aquele que está na dependência da condução do Senhor. Se a gente ler o Salmo 127, em vão. Vamos lá? Salmo 127, o que nos diz lá? Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Você se sente guardado na sua casa, fechando as portas, janelas, achando que você está guardado? Não estamos guardados. Se alguma segurança nós sentimos, é quando estamos no Senhor. A verdadeira segurança. O Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Esperando uma expectativa ansiosa da segunda vinda de Cristo, para prover a vida eterna em sua forma definitiva, por meio da ressurreição. Tito 2,13, nós vamos ver, 1 João 3, de 1 a 3, que é a expressão suprema da misericórdia de Deus para com a pessoa a quem foi imerecidamente imputada a justiça de Cristo. Nós, esse imerecidamente, somos nós. Agora o que? Se nós temos essa consciência, agora temos o que? Uma expectativa ansiosa da segunda vinda de Cristo. Ansiamos. Você anseia pela volta do Senhor? Você anseia? Se você anseia, aleluia. Maranata. Por quê? Você quer se encontrar com o seu Salvador. Paulo
ansiava por ver Cristo, mas ele obedecia ao Senhor quanto permanecer até, para quê? Para reforçar, fortalecer, conduzir aqueles que ainda não tinham entendido, compreendido e se rendido à vontade de Deus. Paulo permanecia aqui na carne, mas o seu coração ansiava encontrar o seu Salvador. Tito 2,13, ele nos diz: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Verso 22, o que ele nos diz? Judas 22. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Compadecei-vos. Essas vítimas, que estavam acontecendo com elas, essas vítimas dos mestres apóstolos, precisam de misericórdia e paciência, porque ainda não chegaram a uma conclusão firme a respeito de Cristo e da vida eterna, e por isso ainda duvidam e podem ser influenciadas a aceitar a verdade. Salvai-os. Claro, nós sabemos que não somos nós que salvamos. Quem é salvo é o próprio Senhor, através do Espírito Santo, que está nele. Mas esse salvai-os aqui, se refere a uma condução nossa, um cuidado nosso pelos fracos, pelos duvidosos ainda. Se nós vemos essas pessoas, percebemos isso, que alguns ainda estão em dúvida, amados, não devemos deixar essas pessoas ganharem a estrada direto para a condenação. E aí fala assim, mas se ele realmente não for, isso não é da nossa atribuição. A nossa atribuição é fortalecer o corpo, os fracos, cuidar, os mais fortes, cuidar dos mais fracos. Se fosse assim, Jesus deveria ir lá buscar Pedro. Pedro rejeitou. Não foi isso que ele fez? Rejeitou Cristo. E o Senhor falou que ele ia fazer isso. O diabo vai peneirar você. Mesmo assim, ele rejeitou. E o Senhor foi buscar Pedro. E Pedro, um grande pregador, usado, inclusive se tornou mártir também, e não aceitou morrer conforme Cristo morreu. Não sentia, ele não era digno, se sentia indigno de morrer como Cristo, de morrer. Nós sentimos isso? Essa vontade de servir ao Senhor sem medir as consequências? Ou temos medo das consequências? É algo a se pensar. Esses são, no caso do 23, ele salvai-os, estes que estão sendo induzidos pelas instruções dos falsos mestres, é que precisam de atenção imediata e direta, antes que se afastem, ainda mais na estrada que levará à condenação eterna. Verso 7, vamos lá o que diz no verso 7 de Judas. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo a punição. Em temor, o verdadeiro evangelho
deve ser apresentado a essas pessoas, mas com grande temor, para que aquele que entrega as boas novas não seja contaminado. Não façamos isso sem a condução, sem a submissão, sem a orientação do Senhor. Porque se nós formos arrogantes em querer achar que nós é que vamos salvar, podemos ser arraigados, conduzidos. Podemos ser contaminados. A roupa contaminada do apóstolo descreve a sua vida devassa, que pode passar como se fosse uma doença contaminosa para o evangelista bem intencionado. Mais uma vez, devemos ter o quê? Cuidado, zelo, com temor e tremor. A gente vê essas pessoas que estão em dúvidas ainda, devemos ter longanimidade, amor por essas pessoas, sabendo que essa dúvida pode ser mudada e ser fortalecida se realmente levar a ele a verdadeira palavra, a verdadeira mensagem, as boas novas. No entanto, a palavra de Deus não nos chama apenas para estar atentos àqueles que criam discórdias e divisão. Também nos direciona a lidar misericordiamente com aqueles que lutam com dúvida genuína. Com dúvidas genuínas. Devemos nos preocupar. Não é preocupação de nos perdermos, mas ficarmos atentos, de nós buscarmos essas pessoas, nós orientarmos, nós conduzirmos. Tem que haver misericórdia. Tem que haver misericórdia. O que aconteceu lá em Coríntios, quando Paulo exortou aquele Tiago que tinha caso com sua madrasta? O Senhor exortou, mandou a igreja exortá-lo. Na segunda carta, ele já estava o quê? Retornando, arrependido. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, não julgar, mas muito pelo contrário. Ter cuidado, zelo com essas pessoas, para que as suas dúvidas sejam fortalecidas no Senhor. Para que a sua fé genuína seja no Senhor. Se havia alguma dúvida, não tenha mais, porque é o Senhor que resgatou. O Senhor é o que livrou. Mas que a gente tenha muito temor e temor para não ser contaminado com as suas dúvidas. Nós temos que estar fortalecidos no Senhor. Devemos nos compadecer de alguns que estão em dúvida e salvá-los. Cuidado, não somos nós. Nós devemos levar a Ele a palavra. E quem vai fazer a obra é o Espírito Santo do Senhor. Exortados na palavra e assim arrebatando do fogo, do erro do pecado. Enquanto resistimos ao ensino e aos objetivos dos falsos mestres. Olha só, nós estamos edificando, nós estamos exortando, nós estamos amando o duvidoso. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que estar o quê? Prevenidos, guardados, para que a gente não venha ser o quê? Se tornar mancha. Para não sermos arrebanhados nessa nova doutrina, nessa vã doutrina. Manter esse equilíbrio é um grande desafio. E, no entanto, Judas não se esquiva da exortação. Está exortando a cada um de nós. Os crentes que estão seguros em sua fé e doutrina são chamados a restaurar os caídos em um espírito de gentileza. Gálatas 6:1, por favor. Gálatas 6:1. E intervir na vida daqueles que estão brincando com fogo. Gálatas 6:1. Na verdade, do 1
ao 5. Irmãos, se alguém for surpreendido naquela falta, vós que sois espirituais, corrigi-os com espírito de brandura. Brandura. Você ainda não aprendeu a ser brando, manso? Não? Busque o Senhor, ore, para que a sua palavra, a palavra que sai da sua boca, seja com brandura, seja para edificação, para que a pessoa reconheça Cristo em você. Com brandura, e guarda-te, para que não sejais também tentado. Olha aí. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Essa instrução serve para cada um de nós. Diante da adversidade, diante do ver o próximo, o Filho de Deus, com dúvidas ainda, sejamos sóbrios, mansos, brandos, amorosos em trazer a palavra, a verdadeira palavra. Se vai aceitar ou não é de nossa responsabilidade, mas que não sejamos condenados pela a maneira totalmente errônea diante de trazer a mensagem de Cristo, a plena e poderosa salvação. Sejamos equivocados em trazer a mensagem com brandura e amor. A gente não pode fazer isso. Não é você chegar com um cacetete na mão e falar assim, não, você tem que aceitar Cristo. Quem somos nós para fazer isso? Quando a gente leva a palavra da maneira errada, da maneira equivocada, de uma maneira agressiva, muito pelo contrário, a gente não revela Cristo. Muito pelo contrário, revelamos quem nós somos. E Cristo, o Espírito Santo, não está agindo em nós. Uma vez que Deus salvou e guardou, você é chamado e está alerta ao perigo de tirar os outros da chama, de forma corajosa, mas gentil, com gentileza. E você é chamado a se manter no amor de Deus e orar diligentemente para ser capaz de detectar erros e resistir àqueles que dividem a igreja de Deus. Então você será capaz de ficar de pé com seus irmãos e dizer com Judas: ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora por todos os séculos. Amém. Amados, mais uma vez, as cartas, a palavra de Deus, ela tem muita coisa para nos confrontar, para nos advertir. Muita coisa. E glórias a Deus, aleluia, porque Ele faz isso. Aleluia. O amor de Deus é muito grande. Eu sou resistente. Ainda bem que a palavra dele está todos os dias me advertindo para ter temor e tremor diante das adversidades. Porque com temor e tremor, vivendo debaixo da vontade dele, eu posso até passar por provações e passaremos, cada um de nós, passaremos. Mas cada vez sairemos mais uma vez inabaláveis. Cada vitória vai nos tornando inabaláveis.
e o poder de Deus vai se revelando em nós. Ele vai efetuar e nós vamos responder. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar mais uma vez.